Fala galera, beleza? Bom, nessa aula nós vamos falar um pouco sobre o que seria, como que uma venda aconteceria, ou como que a gente ocorre a venda por trás do conceito. Você tem que imaginar o seguinte: o seu cliente ele sempre está buscando algo. Então o cliente ele busca algo por desejo ou por necessidade. Então nós temos dentro de vários nichos, cada nicho ele tem a sua particularidade. Tem nichos que são apenas de desejo, por exemplo, um nicho de joias, um nicho de perfumes, um nicho de velas, um nicho de comida, entendeu? Hambúrguer, pizza, etc. E temos também nichos de necessidade. Por exemplo, pode ser um nicho de farmácia, pode ser um nicho de ar-condicionado, pode ser um nicho de pintura de parede, de portão. O que vai dizer isso? Você tem que entender sobre o seu produto e o seu serviço. Você tem que olhar e pensar o seguinte: as pessoas que me procuram, elas me procuram na intenção de urgência, de necessidade, ou elas me procuram porque elas desejam ter algo, entendeu? Então, tenha sempre em mente. E o que vocês precisam entender? O cliente ele vai estar num ponto A da vida dele, numa situação normal, e em um determinado momento ele vai entender que ele precisa de algo, entendeu? Como que seria isso? Ele vai entender o seguinte: no ramo de joias, o seu cliente ele está na situação normal. Aconteceu alguma coisa na vida dele que ele está, por exemplo, uma mulher está desejando um colar. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa. Ela viu em alguém, ela viu em uma propaganda, viu na TV, viu na vitrine do shopping e ela passa a desejar esse produto. Ou seja, a situação atual dela era essa. Agora ela deseja. Qual é o papel do vendedor, da venda, do prestador de serviço? Você tem que ser a ponte entre uma situação e a situação desejada ou a necessidade. Ou seja, quem que vai levar esse cliente da situação que ela estava com esse desejo e ela precisa comprar, do que ela precisa de alguém para vender. E quando a gente fala sobre ponto A e ponto B, é isso, gente. A pessoa está numa situação e de alguma forma essa pessoa ela ela é impactada ao ponto de perceber que ela precisa de alguma coisa, que ela é necessidade dela, que ela é um desejo dela. Então, sempre que a gente falar sobre a necessidade do cliente, vocês precisam entender isso. E então, sempre que a gente perceber sobre isso, o que a gente precisa? Entender se o nosso produto é um produto de necessidade ou de desejo. Esse é o primeiro passo. Por quê? Na hora que a gente for construir o nosso script de vendas, o nosso pitch de vendas, ou na hora de a gente construir os nossos conteúdos de redes sociais, a gente tem que ter isso em mente para saber com quem você está falando, em qual etapa você está falando, como desenvolver, porque nenhuma venda ela acontece por acaso. Mesmo que seja desejo, esse desejo ele despertou de alguma forma. De qual forma? Através das campanhas de marketing. Então, sempre que a gente falar sobre planejamento estratégico, ele vai muito além do que a gente imagina. Ele aborda a sua empresa como um todo. Então, sempre que você falar, o meu produto ele vende de forma esporádica. Eu tenho uma loja que a pessoa passa e compra. Não é de forma esporádica. Acontece de forma esporádica? Acontece, vendas por impulso. Mas até essas vendas por impulso, elas sofreram influência de alguma forma, entendeu? Essa influência, quem vai dizer é o dono do negócio, entendeu? Porque qual a estratégia que ele usou, o que ele fez para despertar essa venda no cliente? Se foi uma coisa direcionada, se foi uma coisa mais sutil, entendeu? Então, existem formas da gente influenciar o nosso cliente, tá bom? Então é isso, pessoal. Tarefinha de hoje, pega os seus produtos, ou pelo menos os 3, 4 produtos que você mais vende, entende a necessidade desse produto. Esse produto é um produto que vende por necessidade ou por desejo, ou é um produto misto. Por exemplo, um ar-condicionado. A pessoa que vende ar-condicionado, ela pode vender porque é o sonho da pessoa de ter um ar-condicionado na casa dela, entendeu? Ou pode ser
a necessidade. Essa pessoa mora num local muito quente. Então, entenda se o seu produto é um produto de desejo ou de necessidade. Feito isso, quais são as características das pessoas que compram esse produto? Já começa a ter isso em mente. Ah, o meu produto é necessidade. Por quê? Ah, porque eu trabalho, eu sou encanador. As pessoas só me chamam quando quebram uma coisa. Tudo bem, lá na frente a gente vai aprender, por exemplo, o encanador. Ele não precisa ser chamado apenas quando quebra alguma coisa. Ele pode ser chamado para prevenir uma quebra, entendeu? Por quê? Para a pessoa fugir da necessidade, entendeu? E outra coisa também, sempre que a gente falar sobre ponto A e ponto B, entendam que as pessoas têm dores, as pessoas têm problemas que precisam ser solucionados. Então, se você tem uma dor, um problema, é papel do prestador de serviço, do dono de negócio, também aprender junto com o cliente essa dor, porque ele está resolvendo um problema. A venda nada mais é que isso. Quem vende resolve um problema, entendeu? Vocês compraram essa mentoria com a intenção de resolver um determinado problema. Essa mentoria ela é tão completa que eu consigo resolver, eu já listei mais de 80 problemas que ela resolve, que é o que eu atuo no planejamento estratégico. Mas um desses problemas é o problema de vocês, entendeu? Talvez eu já saiba, talvez eu não saiba. Por isso a importância daquele primeiro formulário. Quando vocês colocaram o problema de vocês, se eu não tiver sanado nesse conteúdo, eu vou gravar um conteúdo para resolver o seu problema, para ter certeza que você entrou aqui e você vai resolver esse problema da melhor forma possível. Então, sempre tenha em mente qual o problema que você resolve. A gente a gente não vende produto, a gente não vende serviço. Nós vendemos solução de problemas. Entendam isso. Então é isso, pessoal. Obrigado, hein?